Numa noite fria e violenta nas serras gaúchas, onde o vento minuano cortava como faca, um milionário bate desesperadamente na porta de uma casa isolada, segurando seu filho doente nos braços. Cecília, uma mulher endurecida pela desconfiança, hesita, com o coração disparado e um machado na mão. Mas ao ouvir o choro fraco da criança, ela abre a porta, sem imaginar que esse gesto mudaria 3 vidas para sempre. Prepare-se para uma história que vai aquecer seu coração e mexer com tudo o que você acredita, e te fazer repensar o que realmente importa na vida. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. E me conta, você já abriu sua porta para alguém que precisava de ajuda? Essa história vai te tocar fundo. Vem com a gente. Nas serras geladas, onde os pinheiros araucários sussurravam segredos antigos e a chuva de granizo martelava como balas contra as telhas, Cecília Vargas segurou o cabo do machado como se fosse uma lança. O temporal havia derrubado a energia elétrica de sua cabana de madeira há 4 horas e agora alguém batia desesperadamente em sua porta. Bang! 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 As batidas ecoavam como tiros na noite escura. "Vai embora!" gritou Cecília, sua voz áspera de terror. Durante 10 meses, ela havia vivido naquele isolamento escolhido, longe da cidade grande, longe das pessoas que destroem sonhos e roubam esperanças. Confiança era um luxo que custara seu pai, sua casa, suas economias e quase sua sanidade. As batidas pararam abruptamente. Cecília prendeu a respiração, esperando ouvir passos se afastando na lama. Mas então veio um som que perfurou seu peito como uma adaga gelada. O choro fraco e desesperado de uma criança. "Por favor!" Veio uma voz masculina do outro lado, lutando contra o vento cortante dos aparados da serra. "Meu filho está com febre muito alta. Ele precisa de abrigo." Através da janela embaçada pela própria respiração nervosa, Cecília viu 2 silhuetas escuras contra a tempestade. Um homem alto carregando algo pequeno nos braços. O granizo os atingia em rajadas violentas, e mesmo na escuridão total, ela podia ver que ambos tremiam como folhas no vendaval gaúcho. "Não abro para desconhecidos!" Cecília gritou de volta, mas sua voz já carregava menos convicção. O choro da criança atravessava as grossas paredes de madeira como um apelo desesperado. Um relâmpago súbito iluminou o vale por 2 segundos, revelando o rosto desesperado do homem através do vidro embaçado. Seus olhos não mostravam malícia, apenas o terror absoluto de um pai vendo o filho morrer de frio. "Entendo sua desconfiança." A voz veio mais baixa, mais humana, carregando o sotaque educado do interior gaúcho. "Não pediria se houvesse outra escolha. Ele está ardendo em febre. Está congelando. Por favor, só até o temporal passar." Cecília hesitou, sua mão trêmula no trinco da porta. O frio já havia penetrado pelas velhas tábuas de araucária da cabana. O fogo na lareira de pedra estalava baixinho, lutando contra as rajadas que entravam por cada fresta. Ela olhou para seu celular antigo, sem sinal. Se algo acontecesse, estaria completamente só nas montanhas. Outro gemido fraco da criança lá fora, quase inaudível sob o barulho da chuva torrencial. Esse som despedaçou sua resistência como vidro. Com dedos tremendo tanto de frio quanto de medo ancestral, Cecília destravou a pesada porta de madeira. Uma rajada de vento gelado invadiu a cabana, apagando 4 velas na mesa da cozinha rústica. O homem deu um passo para frente, apenas o suficiente para ela ter uma visão melhor.
Era alto, musculoso, encharcado da cabeça aos pés, cabelos castanhos grudados na testa bronzeada pelo sol do campo. Usava roupas que, mesmo molhadas, pareciam caras. Camisa de algodão, jeans de marca, botas de couro legítimo. Nos braços fortes carregava um menino que mantinha o rosto enterrado no casaco encharcado do pai, corpo convulsionando com tremores violentos de febre e frio. Muito obrigado, muito obrigado. O homem murmurou com voz rouca, mas Cecília já gesticulava urgentemente. Entrem logo, agora! Ela bateu a porta atrás deles e puxou o trinco de ferro com força, como se isso pudesse bloquear não apenas o temporal, mas também seus próprios terrores do passado. Lareira. Imediatamente, ela ordenou com autoridade nascida do pânico, apontando para o sofá velho de couro próximo às chamas alaranjadas que dançavam na pedra. O homem obedeceu sem hesitar, acomodando gentilmente o menino no sofá e tirando seu próprio casaco de couro molhado para envolver a criança febril. Cecília observou de longe, ainda segurando o machado com força, estudando cada movimento dele com olhos de falcão. Havia algo nos gestos do homem, uma delicadeza natural, movimentos seguros, mas cuidadosos. Não parecia alguém perigoso. Parecia um pai desesperado. Como vocês se chamam? Ela perguntou, mais como interrogatório policial que conversa civilizada. Eduardo. Ele respondeu sem tirar os olhos do filho que tremia. Eduardo. E este é Gabriel. Tem 8 anos. Cecília se aproximou um passo, vendo o rosto pálido da criança pela primeira vez. Era uma criança linda, com cabelos castanhos cacheados igual ao pai, mas com pele pálida de quem estava claramente muito doente. Há quanto tempo está assim? Ela perguntou, sua voz já mais suave. Desde hoje pela manhã. A febre começou quando estávamos dirigindo de Caxias do Sul. Depois, nossa caminhonete atolou na estrada de barro, 3 quilômetros serra abaixo. Que estrada? Não há nada habitado por quilômetros aqui em cima. Eduardo olhou para ela com olhos castanhos, cansados demais, para alguém estar mentindo. Estávamos tentando chegar em Cambará do Sul, no hospital regional. As estradas principais fecharam mais rápido do que o previsto por causa do temporal. Cecília estudou o homem à luz dançante das chamas alaranjadas. Suas roupas, mesmo molhadas e sujas de lama, eram claramente caras. Suas mãos eram grandes e fortes, mas não pareciam de alguém que trabalha pesado no campo. Havia algo não completamente transparente em sua história, mas o desespero em seus olhos era absolutamente real. Gabriel gemeu baixinho e Cecília sentiu algo se despedaçar dentro de seu peito protegido. Vou buscar toalhas secas e chá quente, ela murmurou, finalmente colocando o machado de lado contra a parede de madeira. Quando voltou da pequena cozinha com toalhas de algodão grosso e 2 canecas fumegantes de chá de erva cidreira, encontrou Eduardo sussurrando para o filho em voz tão baixa que parecia uma oração silenciosa. Vai ficar tudo bem, pequeno. Encontramos um lugar seguro e quente agora. A moça vai cuidar de nós. Cecília entregou as toalhas sem dizer nenhuma palavra. Eduardo começou a secar Gabriel com movimentos que falavam de anos de prática solitária, o toque preciso de alguém que conhece cada medo e necessidade de uma criança, que aprendeu a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela serviu o chá em silêncio, observando. Pela primeira vez em meses, sua cabana não se sentia vazia e fria. Assustadoramente, se sentia como lar. Uma noite, ela disse finalmente, sua voz mais suave agora, carregada de uma ternura que havia esquecido possuir.
Quando o temporal passar e as estradas abrirem, vocês precisam seguir viagem. Eduardo acenou, segurando Gabriel mais perto do peito. Uma noite é tudo o que precisamos, eu prometo. Mas quando Cecília olhou pela janela pequena para o vento uivante lá fora e ouviu o barulho do granizo intensificando, algo em seu coração sussurrou que uma noite jamais seria suficiente para curar o que estava quebrado dentro dos três. O que Cecília não sabia era que aquele temporal duraria 5 dias completos e mudaria o destino de todos eles para sempre. O vento uivava como lobos famintos pelas encostas da serra, sacudindo as antigas janelas de madeira até que Cecília teve medo real de que se estilhaçassem. Todas as velas da casa estavam acesas agora, criando sombras fantasmagóricas que dançavam nas paredes rústicas de araucária. O fogo na lareira de pedra havia se tornado o coração pulsante da cabana isolada. Gabriel havia conseguido apenas alguns goles pequenos de chá antes de adormecer novamente. Envolto no casaco de couro de Eduardo e em 4 mantas grossas de lã que Cecília trouxera do armário do quarto, sua respiração ainda era irregular e ofegante, mas o calor intenso estava claramente surtindo efeito na febre. Cecília se sentou no tapete artesanal perto do fogo crepitante, pernas cruzadas, observando as chamas laranja lamberem a madeira seca de eucalipto. Eduardo ocupava a poltrona velha de couro do outro lado, uma caneca de chá entre as mãos grandes, olhando ocasionalmente para o filho com preocupação paterna gravada no rosto. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era aquele tipo de quietude que nasce quando 2 pessoas estão processando algo que palavras não conseguem traduzir. Cecília manteve os olhos no menino adormecido, que agora respirava com mais calma, envolto nos cobertores. Eduardo acompanhou o olhar dela e murmurou quase para si mesmo. Ele tem o jeito da mãe quando dorme. Marina, minha falecida esposa, tinha exatamente esses cachos castanhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava sonhando. Seu sorriso surgiu, mas era o tipo de sorriso que carregava peso demais para ser leve. Há quanto tempo? Cecília deixou a pergunta no ar, não querendo forçar confidências dolorosas. 3 anos. A voz dele carregou um peso familiar que ela reconhecia muito bem. Câncer de mama. Foi rápido demais para nos prepararmos adequadamente, mas lento demais para não sofrermos a cada segundo. Cecília acenou em silêncio. Ela conhecia perdas devastadoras, embora as suas fossem diferentes. Traições que matam a esperança e destroem a fé na humanidade, não pessoas amadas que se ama profundamente. Sinto muito de verdade. Ela murmurou com sinceridade. Gabriel ainda pergunta por ela às vezes, especialmente quando está doente ou com medo. Eduardo pausou, observando o filho dormir inquieto. Não sei se estou criando ele da forma certa, completamente sozinho. É muito difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo. Está fazendo bem? Cecília disse com convicção surpreendente que a pegou desprevenida. Qualquer pessoa consegue ver que é um pai dedicado e amoroso. Eduardo a olhou através das chamas dançantes, surpresa brilhando em seus olhos. E você? Tem família por aqui? Cecília hesitou por um longo momento. Não mais. Com uma tristeza nos olhos. Algo no tom melancólico dela fez Eduardo não insistir no assunto delicado. Em vez disso, ele se levantou silenciosamente e foi até a cozinha pequena. Cecília o ouviu, mexendo em algo com cuidado. Depois, o som familiar de água corrente da torneira. Curiosa, apesar de si mesma, ela espiou pela porta estreita.
Eduardo estava lavando as canecas de chá com movimentos cuidadosos, organizando-as no escorredor exatamente como ela mantinha. Seus movimentos eram respeitosos, conscientes. Alguém que entendia perfeitamente que estava em território alheio e não queria causar nenhum transtorno. Quando ele voltou para a sala, carregava uma tigela pequena com água morna e um pano limpo de algodão. "Posso?" ele perguntou educadamente, gesticulando para Gabriel adormecido. Cecília acenou, observando fascinada, enquanto Eduardo umedecia o pano e o pressionava gentilmente na testa febril do filho. Era um ritual que ela reconhecia. O cuidado incansável e infinito de quem ama sem nenhuma condição ou limite. Marina fazia exatamente isso, ele disse baixinho. Mais para si mesmo que para ela. Dizia que mãos frescas e úmidas espantavam os pesadelos ruins e baixavam qualquer febre. Cecília sentiu algo se mexer profundamente em seu peito protegido. Uma ternura há muito tempo esquecida e enterrada. Sem pensar conscientemente, ela se levantou e foi buscar seu cobertor mais especial, aquele que sua avó gaúcha havia bordado à mão com padrões tradicionais em tons de vermelho, verde e dourado. "Aqui", ela disse suavemente, estendendo-o. "É mais quente que essas mantas velhas." Eduardo olhou para o cobertor artesanal, depois para ela com gratidão genuína. "Esse parece ser muito importante para você, por isso mesmo que quero que usem." Ele pegou o cobertor com reverência, seus dedos calejados roçando os dela brevemente. "Obrigado, Cecília, por tudo isso de coração mesmo." O nome dela em seus lábios soou diferente, não como uma estranha, mas como alguém que realmente importa. "Não estamos fazendo nada demais." Ela respondeu, mas sua voz estava notavelmente mais suave. "Está sim, e muito." Eduardo a estudou através da luz dourada do fogo. "Quando foi a última vez que alguém apareceu na sua porta?" Cecília ficou em silêncio por um momento longo, memórias dolorosas passando por seus olhos verdes. 10 meses atrás, eu não estava sozinha no mundo. Tinha meu pai, nossa pequena propriedade em Bento Gonçalves, uma vida simples, mas feliz. Ela pausou a voz embargando. Meu pai estava doente, precisando de cirurgia urgente. Apareceu um homem muito bem vestido, de carro caro, se dizendo empresário. Ofereceu emprestar o dinheiro para o tratamento sem juros. Só precisava de uma garantia da propriedade. Eduardo escutou em silêncio, pressentindo o pior. Eu desconfiei. Disse para o papai não assinar nada. Mas ele estava desesperado, com dor, querendo se curar logo. Assinou os papéis quando eu não estava em casa. 3 dias depois descobrimos que eram documentos de venda. O homem havia vendido nossa propriedade e sumido com tudo. Sua voz se quebrou. Meu pai morreu 2 semanas depois, sem tratamento, sem casa, me pedindo perdão por ter destruído nossa vida. E eu me culpo todos os dias por não ter protegido ele. Deveria ter escondido os documentos, deveria ter ficado de guarda, por isso está morando aqui sozinha, longe de tudo. Sou órfã, sem casa, sem dinheiro. E foi tudo culpa minha por não ter protegido meu pai doente. Ela assinou tristemente. Não confio mais nas pessoas facilmente. Mas nos deixou ficar na tempestade. Cecília olhou para Gabriel, dormindo mais pacificamente sob o cobertor bordado da avó. Ele estava doente e vocês estavam em perigo real. Como eu poderia simplesmente... Muitas pessoas poderiam e fariam exatamente isso, Eduardo disse suavemente. Mas você escolheu ver além do próprio medo e ajudar estranhos. Isso diz absolutamente tudo sobre quem você realmente é por dentro. O fogo crepitava mais alto, como se concordasse com suas palavras.
Cecília sentiu calor subindo por seu pescoço. Não embaraço, mas algo que havia esquecido completamente como sentir. Esperança. Deveríamos tentar dormir, ela disse, quebrando o momento antes que se tornasse intenso demais para processar. Gabriel precisa de descanso adequado. E vocês? Vocês têm uma longa viagem pela frente amanhã. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras práticas, uma parte secreta dela torcia silenciosamente para que o temporal durasse apenas um pouquinho mais. Mas quando Cecília acordou na manhã seguinte e olhou pela janela, descobriu que a natureza havia decidido atender seus desejos mais secretos. Cecília despertou com o som do silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo e pesado que seu estômago se contraiu instantaneamente. Temporais no Rio Grande do Sul não param assim de forma abrupta. Eles diminuem gradualmente com o vento perdendo força aos poucos. Ela saltou da cama e correu descalça até a janela do quarto. Do lado de fora, o mundo havia literalmente desaparecido sob um caos branco e marrom. Árvores centenárias estavam caídas por toda a parte, formando uma verdadeira barricada natural. A estrada de chão havia se transformado numa mistura de lama, galhos e pedras. Não havia uma única via de acesso visível, nem pegadas, nem sinais de que a civilização existia além daquela casa isolada. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, a respiração embaçando o vidro frio. Na sala, Eduardo já estava acordado, segurando Gabriel no colo e olhando pela janela da frente com uma expressão que misturava preocupação e certa resignação. "Quanto tempo você acha?" Cecília perguntou, ainda tentando processar a devastação lá fora. "Para limpar tudo isso, pelo menos uma semana." Eduardo respondeu balançando a cabeça. "E isso se conseguirem trazer equipamento pesado até aqui." Cecília correu para o velho rádio de pilha da cozinha, sintonizando na Gaúcha, a única estação que sempre pegava bem na região. A voz do locutor soava grave e preocupada. Situação de calamidade pública em toda a região da Serra Gaúcha. Estradas completamente intransitáveis devido à queda de centenas de árvores. Defesa Civil orienta que moradores de áreas rurais permaneçam em casa. Equipes de resgate não conseguirão acessar propriedades isoladas por pelo menos 5 a 7 dias. Ela desligou o rádio e olhou para Eduardo com uma mistura de pânico e inevitabilidade. "Uma semana inteira!" "Sinto muitíssimo por isso", ele disse, e parecia genuinamente angustiado com a situação. "Sei que não esperava ter que aturar estranhos por tanto tempo." "Não é culpa de vocês." Cecília o interrompeu, mas sua voz carregava um cansaço compreensível. "É a natureza que decide essas coisas." Gabriel tossiu no colo do pai e Cecília notou imediatamente que sua respiração ainda estava pesada e dificultosa. "Como ele está hoje?" A febre baixou bastante durante a noite, mas essa tosse seca piorou. Eduardo tocou a testa do filho com preocupação. "Está melhor, mas ainda não bem." Cecília se aproximou e tocou a testa de Gabriel com suas mãos calejadas de trabalho rural, ainda levemente morna, mas não perigosamente febril como na noite anterior. "Tenho xarope caseiro de mel silvestre e guaco. Minha avó sempre preparava para gripes e resfriados." Enquanto preparava o remédio natural na cozinha pequena, Cecília tentou processar a nova realidade que se impunha. Passar vários dias com um homem estranho e seu filho doente em um espaço que mal comportava uma pessoa solitária. Mas quando voltou para a sala e viu Eduardo cantarolando baixinho para Gabriel, uma melodia que soava como canção de ninar gaúcha tradicional,
Algo profundo em seu peito se aqueceu de forma inesperada. "Aqui, querido", ela disse gentilmente, oferecendo uma colher pequena de xarope dourado e espesso a Gabriel. O menino fez uma careta engraçada, mas tomou obedientemente como uma criança bem educada. "É gostoso", ele disse surpreso, lambendo os lábios. "Doce igual mel." "Mel das abelhas jataí das montanhas", Cecília explicou, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que acordara. "Muito especial e raro. Igual a senhora", Gabriel disse com a honestidade brutal e desconcertante das crianças. Cecília piscou várias vezes, sentindo o calor subir por seu rosto. "Por que você diz isso, Gabriel?" "Porque o papai falou que você apareceu igual um anjo quando a gente mais precisava." Cecília olhou para Eduardo, que teve a decência de parecer envergonhado pela revelação. Gabriel às vezes exagera um pouquinho nas palavras. "Não exagerei nada." Gabriel protestou com indignação infantil genuína. "Você disse sim que ela apareceu igual um anjo quando a gente mais precisava de ajuda." O silêncio constrangido que se seguiu foi carregado de algo que nenhum dos adultos estava completamente pronto para nomear ou enfrentar. "Bem", Cecília disse finalmente, limpando as mãos no avental caseiro, "se vamos passar esses dias juntos aqui, precisamos estabelecer algumas regras básicas." "Que tipo de regras?" Eduardo perguntou, claramente curioso. "Primeiro, chega de obrigado e desculpa a cada 5 minutos. Estamos todos na mesma situação difícil." Cecília contou nos dedos grossos. "Segundo, todo mundo ajuda com o que conseguir fazer. E terceiro", ela hesitou, depois sorriu timidamente. "Terceiro, sem anjos aqui, só pessoas normais tentando sobreviver juntas a uma tempestade histórica." Gabriel riu alto, o primeiro riso verdadeiro e espontâneo desde que chegara. "Posso ajudar também, tia Cecília?" "Claro que pode", Cecília disse, seu coração se aquecendo com o tratamento carinhoso. "Qual é seu talento especial?" O menino pensou seriamente por alguns segundos. "Sei desenhar animais e sei fazer vozes engraçadas de bichos." "Perfeito. Vamos precisar de muita diversão pelos próximos dias." E assim, sem perceber conscientemente, Cecília havia feito algo que jurou solenemente nunca mais fazer. Permitiu que 2 pessoas entrassem não apenas em sua casa, mas começassem a encontrar caminhos para seu coração cuidadosamente protegido. Naquele dia, eles estabeleceram uma rotina doméstica improvável, mas surpreendentemente harmoniosa. Eduardo insistiu em cortar lenha nos fundos da casa, trabalhando com uma eficiência física que surpreendeu Cecília. Para alguém que dirigia um carro caro e usava roupas de marca, ele conhecia muito bem o trabalho braçal pesado. Cecília preparou pão fresco na velha fornalha, a lenha e uma sopa suculenta de batatas, cenouras e linguiça caseira, enchendo a cabana com aromas que falavam claramente de lar. Gabriel desenhou histórias inteiras em folhas de papel pardo, criando aventuras épicas de ursos heróicos e cabanas mágicas escondidas na floresta. Mas foi durante o jantar simples que algo fundamental mudou entre os 3. "Posso fazer uma pergunta, pessoal?" Cecília disse, observando Eduardo partir cuidadosamente. Um pedaço de pão quentinho para Gabriel. "Claro. Pode perguntar." "Suas mãos não são de alguém que trabalha regularmente com elas no campo, mas você corta a lenha como se tivesse feito isso a vida inteira." Eduardo pausou, um pedaço de pão a meio caminho da boca de Gabriel. "Aprendi quando era menino. Meu avô tinha uma propriedade nas encostas de Bento Gonçalves. Passava todos os verões da infância lá trabalhando. E agora, que tipo de trabalho faz? Agora,
Ele hesitou visivelmente. Tenho um trabalho que me mantém longe demais das montanhas e da vida simples. Cecília sentiu instintivamente que havia muito mais nessa história evasiva, mas não pressionou. Todo mundo tinha direito sagrado aos próprios segredos. Bem, ela disse com cuidado, seja qual for seu trabalho, você claramente não esqueceu como cuidar das coisas realmente importantes, da vida. Eduardo a olhou através da mesa rústica de madeira, à luz dourada das velas caseiras. Nem você esqueceu, Cecília. Aquela noite, depois que Gabriel adormeceu profundamente, eles se sentaram perto do fogo novamente. Mas desta vez, Cecília se sentou notavelmente mais perto. E quando Eduardo estendeu a mão para ajustar uma vela que pingava, seus dedos se tocaram brevemente. Nenhum dos dois se afastou, mas Cecília não imaginava que naquela mesma noite descobriria um segredo sobre Eduardo que colocaria absolutamente tudo em questão. Cecília acordou no meio da madrugada com o som inconfundível de algo pesado caindo na cozinha. Seu primeiro instinto foi de alarme puro, até se lembrar que não estava mais sozinha na cabana. Ela se levantou silenciosamente da cama e espiou cautelosamente pela porta entreaberta do quarto. Eduardo estava encostado perto da janela da cozinha, falando ao celular em voz baixa, mas tensa. A luz azulada artificial da tela iluminava seu rosto preocupado na escuridão. Não consigo voltar ainda. Ele sussurrava, mas com um tom de autoridade. A estrada está completamente bloqueada por causa da tempestade. Sim, eu sei da reunião com os investidores do projeto. Transfere tudo para a próxima semana. Cecília tentou se afastar discretamente, mas o chão de madeira velha rangeu alto sob seus pés descalços. Eduardo se virou rapidamente, desligando o telefone com um movimento brusco. Por um momento tenso, eles se olharam na penumbra carregada. Desculpa, Cecília murmurou constrangida. Ouvi um barulho e pensei. Não conseguia dormir direito. Ele disse, mas havia algo diferente em sua postura. Mais rígida, defensiva, preocupado com Gabriel. Cecília notou que o telefone em sua mão não era um modelo comum. Parecia caro, empresarial, daqueles que os executivos usam. Conseguiu sinal aqui em cima? Apenas por alguns minutos. As tempestades às vezes criam aberturas temporárias nas torres. Ela acenou, mas uma sensação estranha e desconfortável se instalou em seu estômago. O trabalho é muito importante assim? Eduardo hesitou por um segundo longo demais. Só questões urgentes que realmente não podiam esperar. Entendo. Eles voltaram para seus lugares para dormir, mas o clima entre eles havia mudado sutilmente. Cecília ficou desperta por horas, processando fragmentos preocupantes da conversa que ouvira por acaso. Reunião com investidores. Transferir. Tudo. Projeto. Que tipo de homem simples tem reuniões urgentes com investidores, mas viaja sozinho com o filho pequeno durante uma tempestade perigosa? Na manhã seguinte, Cecília começou a observar Eduardo com atenção renovada e mais crítica. Seus movimentos ao preparar café eram precisos, econômicos, como alguém definitivamente acostumado com eficiência e comandar situações. Mais tarde naquela manhã, quando Eduardo saiu para buscar mais lenha no galpão, Cecília notou que ele havia esquecido o telefone caro na mesa da cozinha. A tela acendeu automaticamente com uma notificação urgente. Sr. Müller, a reunião extraordinária do Conselho foi reagendada para terça-feira. Os acionistas da Agroserra aguardam sua confirmação urgente sobre o projeto de vacaria.
Cecília sentiu o mundo inteiro girar violentamente ao redor dela. Müller, Agroserra, Conselho de Acionistas. Ela conhecia muito bem esse nome. Todo mundo conhecia. A Agroserra era uma das maiores empresas do agronegócio do país, controlando milhares de hectares e faturando bilhões por ano. E Müller, o telefone apitou novamente com outra mensagem. Lembrete, transferência de 50 milhões de reais para aquisição de terras em Vacaria precisa de sua aprovação pessoal até sexta-feira. As mãos de Cecília tremeram violentamente. 50 milhões de reais. Müller, Agroserra. Ela se afastou do telefone como se ele pudesse queimar sua pele. Eduardo Müller, o CEO e principal acionista da Agroserra, um dos homens mais ricos e poderosos. E ele estava ali fingindo ser o que exatamente? Um pai comum preso na tempestade? Quando Eduardo voltou carregando lenha pesada, Cecília tentou desesperadamente agir normal, mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto servia o almoço simples. "Está tudo bem?" ele perguntou, notando claramente sua atenção. Claro, ela mentiu descaradamente. Só preocupada com a situação lá fora. Mas não era a situação do temporal que a preocupava. Era a sensação crescente e angustiante de que estava sendo completamente enganada. Novamente, mais uma vez, exatamente como 10 meses atrás. Durante todo o resto daquele dia tenso, Cecília observou Eduardo com olhos completamente novos. A forma como ele verificava o telefone caro constantemente. Como parecia naturalmente confortável, tomando decisões e dando ordens. Tudo começava a fazer sentido doloroso. A relutância em falar sobre trabalho, o carro importado que atolou, a viagem para Cambará do Sul, onde a Agroserra tinha enormes investimentos em agronegócio. Ele não estava levando Gabriel ao hospital, estava indo a uma reunião de negócios milionária. E mentiu para ela, completamente. Aquela noite, depois que Gabriel dormiu inocentemente, Cecília se sentou do outro lado da sala, bem longe do fogo, não perto como nas noites anteriores. "Aconteceu alguma coisa?" Eduardo perguntou, notando obviamente a distância física. Cecília o estudou na luz dourada das chamas. Esse homem que ela estava começando a sentir algo profundo por. Esse homem que era uma mentira elaborada. "Quem é você realmente, Eduardo?" A pergunta pairou no ar da cabana como fumaça densa. Cecília viu o exato momento em que as defesas dele se ergueram como muros. "O que você quer dizer com isso?" "Você sabe exatamente o que eu quero dizer." O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e pelo vento que ainda soprava forte lá fora. Finalmente, Eduardo suspirou profundamente. "Como você descobriu a verdade?" Cecília estava prestes a confrontar o homem que havia mexido com seu coração e descobrir se tudo entre eles tinha sido apenas uma mentira cruel. "Seu telefone", Cecília disse, sua voz cortante como o vento gelado lá fora. 2 mensagens sobre a Agroserra, sobre o Sr. Müller e 50 milhões de reais. Eduardo fechou os olhos como se estivesse se preparando para receber um soco no estômago. "Cecília, não!" Ela se levantou bruscamente, caminhando até a janela para não ter que olhar para ele. "Não quero ouvir desculpas elaboradas. Quero a verdade completa." "A verdade é mais complicada do que parece." Cecília se virou rapidamente e Eduardo viu fúria genuína em seus olhos verdes, mas também uma mágoa profunda que o atingiu como uma apunhalada. "A verdade é bem simples. Você é Eduardo Müller, CEO da Agroserra, um dos homens mais ricos da região, e me deixou acreditar que era apenas um pai comum em apuros. Eu sou um pai comum em apuros,
Eduardo disse suavemente. O dinheiro não muda absolutamente nada disso. Não muda? Cecília riu amargamente. Você mentiu sobre absolutamente tudo. A viagem para o hospital, o carro que atolou sua vida inteira, o carro realmente atolou na estrada. Eduardo se defendeu com calma. Estávamos indo para Cambará do Sul, mas não para o hospital, para uma reunião importante de aquisição de terras. Quando Gabriel ficou doente durante a viagem, cancelei tudo imediatamente. O carro ficou atolado 3 quilômetros serra abaixo daqui. E você simplesmente decidiu não mencionar que é multimilionário do agronegócio? Eduardo se levantou lentamente. Quando foi a última vez que alguém olhou para você como pessoa, sem ver primeiro seu dinheiro? Quando foi a última vez que alguém se importou genuinamente com você, não com o que você possui? Cecília hesitou, mas a raiva ainda fervia em seu peito machucado. Isso não justifica mentir descaradamente. Não menti sobre o que realmente importa. Eduardo deu um passo cauteloso em direção a ela. Não menti sobre ser viúvo, sobre amar meu filho acima de tudo, sobre estar sinceramente grato por você nos acolher, mas não confiou em mim o suficiente para dizer a verdade. As palavras ficaram suspensas entre eles como uma acusação pesada. Eduardo viu a mágoa real nos olhos de Cecília e entendeu que havia cometido exatamente o mesmo erro que o homem 10 meses antes, quebrar completamente sua confiança. Você está absolutamente certa, ele disse finalmente. Deveria ter contado desde o primeiro momento. Mas, Cecília, olhe para mim, por favor. Ela, sem querer, encontrou seus olhos castanhos. Nestes dias aqui, você cuidou de Gabriel como se fosse seu próprio filho. Dividiu sua comida, seus cobertores, seu espaço sagrado. Fez isso sabendo que éramos completos estranhos. Se soubesse desde o início que eu posso comprar 1000 propriedades como esta, teria sido exatamente a mesma coisa. Cecília abriu a boca para responder indignada. Depois a fechou lentamente. Porque ele estava certo, e ambos sabiam disso perfeitamente. Isso não é sobre dinheiro, ela disse finalmente, sua voz mais fraca. É sobre honestidade básica. Tem toda a razão, e eu sinto muito de coração. Do sofá próximo ao fogo veio um gemido baixo e assustado. Gabriel estava se mexendo inquieto, acordando gradualmente com as vozes alteradas dos adultos. Papai? A voz do menino estava fraca e confusa. Está tudo bem? Por que vocês estão falando alto? Cecília e Eduardo se olharam. A discussão foi temporariamente suspensa pela necessidade inocente da criança. Está tudo bem, pequeno, Eduardo disse suavemente, indo até ele. Mas Gabriel estava olhando diretamente para Cecília com preocupação genuína. Tia Cecília está brava. Cecília sentiu seu coração se contrair dolorosamente. Mesmo no meio da discussão de adultos, a primeira preocupação dele era com o bem-estar dela. Não estou brava com você, querido, ela disse com ternura, se aproximando. Os adultos às vezes precisam conversar sobre coisas complicadas. Sobre dinheiro? Gabriel perguntou com a perspicácia desconcertante das crianças. O papai sempre fica triste quando as pessoas falam de dinheiro. Cecília olhou para Eduardo vendo algo genuinamente vulnerável em sua expressão pela primeira vez. Por que ele fica triste? Ela perguntou gentilmente ao menino. Porque todo mundo quer ser amigo do papai só quando sabe que ele tem muito dinheiro, mas ele só quer amigos de verdade. Gabriel tossiu levemente. Igual eu quero que alguém goste de mim, não da nossa casa grande. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Cecília sentiu algo se quebrar em seu peito. Não de raiva, mas de compreensão dolorosa. Ela olhou para Eduardo e viu não um homem rico tentando enganá-la,
mas um pai solitário protegendo o filho da única forma que sabia. Gabriel, ela disse suavemente, controlando a emoção na voz. Que tal você desenhar alguma coisa especial para mim? Algo bem bonito? O menino acenou, pegando seus lápis coloridos da mesa. Quando ele estava completamente distraído, Cecília gesticulou para Eduardo seguir para a cozinha. Ele disse isso antes? Ela perguntou em voz baixa. Sobre querer amigos verdadeiros? Sim. É exatamente por isso que não namoro mais. Cada mulher que conhece nossa situação financeira vê uma oportunidade de vida, não uma família. Cecília encostou na bancada da cozinha processando tudo. E você imaginou que eu seria igual a todas elas? Não imaginei. Não depois de conhecê-la melhor. Mas quando você abriu aquela porta na tempestade, foi a primeira vez em anos que alguém olhou para Gabriel e para mim e viu apenas pessoas que precisavam de ajuda. Não quis destruir isso. Cecília ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse: Você deveria ter confiado em mim. Deveria, e sinto muito. Ela o estudou na luz suave da cozinha. Se eu tivesse sabido desde o início, sinceramente não sei se teria mudado alguma coisa. Gabriel estava doente. Vocês precisavam de abrigo. Eu não sou o tipo de pessoa que deixa uma criança congelar no frio. Eu sei disso agora, Eduardo disse. É exatamente por isso que... O quê? Ele hesitou, como se estivesse prestes a saltar de um precipício emocional. É por isso que estou me apaixonando por você. O mundo parou completamente. Cecília sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eduardo, não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que estes dias foram os primeiros em anos em que me senti completamente verdadeiro. Cecília o olhou, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou o seu rosto com delicadeza. Eu também, ela sussurrou. Tia Cecília. Papai! Gabriel gritou animado da sala. Olhem o que desenhei! Eles voltaram para encontrar Gabriel segurando orgulhosamente um desenho colorido. Era a cabana nas montanhas, mas desta vez havia 3 figuras na porta. Um homem, uma mulher e uma criança, todos sorridentes, com um coração vermelho grande flutuando acima deles. É nossa família nova, Gabriel disse com simplicidade infantil. Posso colar na parede? Cecília e Eduardo se olharam por cima da cabeça da criança. A tensão da discussão havia se transformado em algo diferente. Entendimento, perdão e algo muito mais profundo. Claro, querido, Cecília disse suavemente. Pode colar. E quando ela ajudou Gabriel a fixar o desenho na parede, suas mãos roçaram as de Eduardo novamente. Desta vez, nenhum dos dois se afastou, e Cecília soube que haviam passado pelo primeiro teste real de confiança. Mas na manhã seguinte, a realidade os forçaria a enfrentar uma separação que nenhum dos 3 queria. O dia amanheceu com uma masaquetude estranha que vem depois que a natureza termina de mostrar sua força. Cecília acordou com raios de sol fraco e dourado entrando pela janela do quarto. Pela primeira vez em 5 dias, ela conseguia ver claramente além da varanda da casa. A tempestade havia finalmente passado. Ela se vestiu rapidamente e, ao longe, ela conseguia ouvir o ronco distante de máquinas pesadas, equipes de limpeza da prefeitura. Seu coração se contraiu dolorosamente. Logo, a estrada estaria completamente livre. Logo, Eduardo e Gabriel teriam que partir.
Quando voltou para dentro da cabana, encontrou Eduardo já acordado, segurando seu telefone caro, com expressão séria e preocupada. As equipes de limpeza chegam até aqui em 2 horas, ele disse, sem levantar os olhos da tela. Posso ter um carro aqui no final da tarde. Que bom! Cecília mentiu descaradamente, sua voz soando oca e falsa. Gabriel ainda dormia profundamente no sofá, completamente alheio ao fato de que seu pequeno mundo estava prestes a mudar radicalmente novamente. Cecília, sobre ontem à noite, Eduardo começou hesitante. Não, ela o interrompeu gentilmente. Não agora, não com ele podendo ouvir, mas Gabriel já estava acordando, esfregando os olhos e sorrindo automaticamente ao ver os 2 adultos. A chuva parou? Ele perguntou esperançoso. Parou? Eduardo confirmou, sua voz carregando um peso que a criança não conseguia compreender. Vamos para casa hoje, Gabriel. O sorriso de Gabriel desapareceu instantaneamente. Mas e a tia Cecília? E nossa família nova? O silêncio que se seguiu foi absolutamente doloroso. Gabriel? Eduardo disse gentilmente, ajoelhando-se ao lado do sofá. A tia Cecília tem a vida dela aqui nas montanhas. Nós temos a nossa na Cidadel, mas... Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas grossas. Mas eu não quero ir embora, quero ficar com a tia Cecília. Cecília sentiu como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Querido? Não. Gabriel saltou do sofá e correu para ela, envolvendo seus braços pequenos ao redor de sua cintura. Por favor, não deixa eu ir embora. Gosto muito de você. Cecília olhou para Eduardo por cima da cabeça da criança, vendo seu próprio dilema refletido nos olhos dele. Gabriel? Ela disse suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Às vezes as pessoas entram em nossas vidas apenas por um tempo. Isso não significa que não são especiais, mas eu gosto muito de você. Gabriel disse com a simplicidade devastadora das crianças. Cecília sentiu lágrimas encherem seus olhos. Eu também gosto muito de você, querido. Então por que não pode vir com a gente? A pergunta pairou no ar como um desafio direto. Cecília olhou para Eduardo, que estava observando a cena com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Por quê? Ela disse finalmente. As coisas não são tão simples quando se é adulto. Gabriel a estudou com aquela seriedade assustadora que às vezes as crianças possuem. É porque o papai tem muito dinheiro e você não tem? Cecília engasgou. Gabriel, todo mundo fica diferente quando sabe que o papai é rico, mas você não sabia e mesmo assim foi legal com a gente. Eduardo se aproximou e pôs a mão no ombro do filho. Gabriel, algumas coisas são mais complicadas. Não são, o menino protestou com paixão infantil. Vocês se gostam, eu vejo. Vocês olham um para o outro igual o papai e a mamãe olhavam. O silêncio foi ensurdecedor. Foi então que eles ouviram claramente o ronco de um motor se aproximando na estrada limpa. O carro de Eduardo havia chegado. Sr. Müller, uma voz masculina chamou do lado de fora. Cecília viu Eduardo fechar os olhos brevemente, como se estivesse se preparando para voltar ao mundo real dos negócios. 5 minutos, ele gritou de volta. Gabriel começou a chorar silenciosamente, ainda agarrado a Cecília. Não quero ir. Cecília o abraçou mais forte, inalando seu cheiro doce de criança e sabonete. Vai ser bom ir para casa, ver seus brinquedos, seus amigos. Não vai ser igual. Gabriel soluçou. Não vai ter você. Eduardo se aproximou e tocou o rosto de Cecília, gentilmente. Cecília, não. Ela sussurrou,
mas não se afastou do toque dele. Não diga, por favor, Sr. Müller. A voz lá fora chamou novamente, mais impaciente. Temos uma reunião importante em 2 horas. A magia se quebrou brutalmente. Eduardo deixou a mão cair. Preciso ir, ele disse, mas sua voz carregava relutância genuína. Cecília acenou, ainda abraçando Gabriel. Eu sei. Nos próximos minutos dolorosos, eles reuniram as poucas coisas que Eduardo e Gabriel tinham. Cecília empacotou biscoitos caseiros e uma garrafa pequena do xarope de mel para Gabriel. Quando chegou a hora inevitável de partir, Gabriel se recusou absolutamente a soltar a mão de Cecília. Vou desenhar para você todos os dias, ele prometeu através das lágrimas. Todos os dias, e eu vou guardar cada desenho com carinho, Cecília prometeu de volta. Eduardo carregou Gabriel até o carro luxuoso, onde um motorista uniformizado esperava pacientemente. Através da janela, Cecília podia ver o interior de couro caro, tecnologia, conforto, um mundo completamente diferente do dela. Antes de entrar no carro, Eduardo voltou até ela uma última vez. Cecília, ele disse baixinho. O que aconteceu aqui? Foi uma tempestade, ela o interrompeu. Tempestades sempre passam. Ele a estudou por um momento longo e intenso. Não precisa ser assim. Precisa sim, ela disse, forçando um sorriso corajoso. Vocês têm suas vidas. Eu tenho a minha. Eduardo pareceu querer dizer algo mais, mas o motorista buzinou discretamente. Obrigado, ele disse finalmente, por tudo. Cuidem-se. Cecília ficou na varanda, observando o carro preto desaparecer na curva da estrada limpa. Somente quando não conseguiu mais ver nem ouvir o motor, é que permitiu que as lágrimas caíssem livremente. A cabana estava silenciosa agora, vazia, mas fria de alguma forma, apesar do fogo ainda queimando forte na lareira. Ela olhou para os desenhos de Gabriel na parede e soube que nunca conseguiria tirá-los. Algumas tempestades, pensou ela, deixam marcas permanentes no coração. Mas Cecília não imaginava que 7 dias depois, uma visita inesperada mudaria tudo novamente. 7 dias se arrastaram como semanas inteiras. Cecília voltou à sua rotina solitária. Pequenos trabalhos de costura para as famílias da região, tentativas frustradas de vender artesanato online, cuidar da horta que estava morrendo com o frio. Mas tudo parecia sem cor, sem propósito, sem vida. Ela se pegava olhando para os desenhos de Gabriel dezenas de vezes por dia. Especialmente aquele em que os 3 pareciam uma família, com o coração vermelho flutuando acima como uma promessa impossível. As noites eram as piores. O silêncio que antes era paz agora era opressivo e sufocante. Ela se pegava escutando por batidas na porta que nunca vinham, por vozes que só existiam em sua memória. Então, numa manhã cinzenta de quinta-feira, uma caminhonete preta parou em frente à sua cabana. Cecília sentiu o coração saltar violentamente. Seria Eduardo? Mas quando olhou pela janela, viu um homem desconhecido, de terno escuro, carregando uma pasta executiva. Ele bateu na porta com educação formal. Senhorita Cecília Vargas? Ele perguntou quando ela abriu cautelosamente. Sou eu quem está perguntando. Meu nome é Dr. Roberto Silva, representante legal da Fundação Eduardo Müller. Ele estendeu um cartão de visita elegante. O Sr. Müller me enviou para conversar com a senhora sobre uma oportunidade profissional. Cecília sentiu o sangue gelar em suas veias. Uma oportunidade? Posso entrar? É melhor conversarmos com calma. Relutante, Cecília o deixou entrar.
O homem se sentou educadamente à mesa da cozinha, abriu sua pasta e retirou vários documentos oficiais. Senhorita Vargas, a AgroSerra está lançando um projeto social revolucionário de assistência às famílias rurais em situação de vulnerabilidade. Procuramos alguém para liderar o programa aqui na região da Serra. Cecília cruzou os braços defensivamente. E o que isso tem a ver comigo? O Sr. Müller a recomendou pessoalmente para a posição. Disse que a senhora tem uma experiência única em, como ele colocou, abrir portas para quem precisa. Cecília sentiu raiva subindo por sua garganta. Isso é esmola disfarçada. Não, senhora, é um trabalho real. Dr. Silva abriu uma pasta grossa. Salário de 15 mil reais mensais. Casa fornecida em Caxias do Sul, carro da empresa, equipe própria, orçamento de 2 milhões de reais anuais para ajudar famílias carentes. Os números a deixaram tonta. Era mais dinheiro do que ela sonhava ver na vida. Não quero a caridade dele. Ela disse firmemente. Com todo o respeito, senhora, isso não é caridade, é reconhecimento de competência. Dr. Silva se inclinou para a frente. O Sr. Müller disse que nos últimos dias a senhora fez mais por sua família do que muitos profissionais fariam em anos. Disse que foi sua atitude naquela noite que o inspirou a criar este projeto. Cecília balançou a cabeça. Ele está se sentindo culpado. Talvez. Mas está oferecendo a chance real de a senhora mostrar quem realmente é, porque ele viu. Ele acredita na senhora. O homem empurrou os documentos pela mesa. Pense bem, senhorita Vargas. Quantas famílias como a sua a senhora poderia ajudar com estes recursos? Quantas crianças como Gabriel poderiam ter uma vida melhor? Cecília olhou para os papéis, depois para a cabana simples ao redor, para os desenhos de Gabriel na parede, para a vida vazia que havia construído para se proteger. Ele sabe que estou considerando? Ele me pediu para dizer uma coisa. Dr. Silva consultou suas anotações. Que não está comprando a senhora. Está oferecendo uma parceria, porque pessoas como a senhora são raras no mundo. Cecília ficou em silêncio por longos minutos processando. Era uma chance real de recomeçar, de fazer algo importante, de talvez ver Eduardo e Gabriel novamente. Posso pensar? Claro, mas a senhora tem 2 dias para decidir. O projeto já foi aprovado pelos acionistas e precisa começar na segunda-feira. Depois que o homem partiu, Cecília se sentou sozinha na cabana, olhando para os documentos espalhados na mesa. Sua cabeça dizia que era perigoso. Seu coração sussurrava que talvez fosse a chance de uma vida nova. E no fundo, muito no fundo, uma parte dela queria desesperadamente ver Eduardo novamente. Mesmo que fosse apenas para trabalhar. Cecília estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Cecília passou a noite inteira em claro, caminhando pela cabana pequena, pesando os prós e contras da oferta impossível. Na manhã de sexta-feira, ela tomou sua decisão. Ligou para o doutor Silva usando o número no cartão. Aceito, ela disse simplesmente, mas com uma condição. Qual? Quero provar que mereço a posição. Me deem 3 meses para mostrar resultados reais. Se eu não conseguir ajudar pelo menos 50 famílias, me demito. Entendo. O Sr. Müller ficará satisfeito. E outra coisa. Não quero nenhum tratamento especial por conhecê-lo pessoalmente. Perfeito. A senhora pode começar na segunda-feira? No domingo à tarde, Cecília estava dirigindo uma caminhonete emprestada pela empresa em direção a Caxias do Sul.
seus poucos pertences na carroceria. Sua nova casa era um apartamento simples, mas confortável perto do centro da cidade. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Ela estava no escritório da Agroserra, vestindo sua única roupa social, o mesmo blazer que usara anos atrás, quando ainda tinha emprego formal. A recepcionista a conduziu para o 10º andar. O Sr. Müller a aguarda na sala de reuniões. Cecília entrou com o coração batendo forte. Eduardo estava de pé, junto à janela de costas para ela, vestindo um terno escuro impecável. Quando se virou, seus olhos se encontraram através do espaço formal. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Cecília. Sua voz era mais formal que ela se lembrava. Eduardo. Ela manteve a voz firme, profissional. Obrigado por aceitar. Não me agradeça ainda. Não sabemos se vai dar certo. Ele gesticulou para a mesa de reuniões. Por favor, sente-se. Durante a próxima hora, Eduardo explicou detalhadamente o projeto. Era real, sério, com objetivos claros de ajudar famílias rurais em situação de vulnerabilidade. Cecília faria o trabalho de campo, identificando necessidades, distribuindo recursos e acompanhando resultados. Você terá total autonomia, Eduardo disse. Suas decisões, sua metodologia. Eu só quero relatórios mensais. E pessoalmente? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Eduardo hesitou. Pessoalmente, vamos manter a relação estritamente profissional. É melhor para todos. Cecília acenou, tentando ignorar a pontada de decepção. Há mais uma coisa, Eduardo disse. Gabriel não sabe que você está aqui. Ele tem perguntado por você todos os dias. Não quero dar falsas esperanças a ele. Entendo, vou apresentá-la à equipe agora. A reunião com a equipe foi tensa. Cecília percebeu os olhares curiosos, os sussurros discretos. Era óbvio que todos sabiam que ela havia sido recomendação pessoal do CEO. Alguns de vocês devem estar se perguntando sobre minhas qualificações. Cecília disse, decidindo enfrentar a situação de frente. Eu não tenho diploma universitário, não tenho experiência corporativa, mas passei os últimos 10 anos da minha vida ajudando famílias rurais da Serra. Conheço suas necessidades reais e vou provar que mereço estar aqui. Nos dias seguintes, Cecília trabalhou obsessivamente. Visitava famílias desde o amanhecer. Identificava necessidades urgentes. Organizava distribuição de recursos. Em 2 semanas, já havia ajudado 30 famílias com cestas básicas, assistência médica e pequenos empréstimos para equipamentos agrícolas. Eduardo mantinha distância, comunicando-se apenas por e-mail formal. Mas Cecília sentia seus olhos nela durante as reuniões gerais. Foi numa tarde de sexta-feira que o inesperado aconteceu. Cecília estava saindo do escritório quando ouviu uma voz familiar no estacionamento. Tia Cecília! Ela se virou e viu Gabriel correndo em sua direção, mochila escolar nas costas. Atrás dele, Eduardo caminhava mais devagar, expressão impossível de ler. Gabriel! Cecília se ajoelhou e o menino se jogou em seus braços. Você está aqui. O papai não me contou. Por que não me contou? Gabriel olhou para o pai com indignação infantil. Eu achei melhor. Eduardo começou. Eu senti tanto sua falta, Gabriel disse, abraçando Cecília forte. Desenho para você todo dia. Quer ver? Cecília olhou para Eduardo por cima da cabeça de Gabriel. Posso? Eduardo hesitou, depois acenou. Gabriel, a tia Cecília está trabalhando aqui agora, mas está muito ocupada. Posso aparecer rapidinho para mostrar os desenhos?
Gabriel interrompeu. Claro que pode, Cecília disse, seu coração derretendo. E assim, sem planejamento, os três se encontraram novamente. Mas trabalhar juntos seria mais complicado do que qualquer um imaginava. Nas semanas seguintes, a situação no escritório se tornou delicadamente complexa. Cecília trabalhava arduamente para provar sua competência, visitando famílias rurais desde o amanhecer até o anoitecer. Eduardo tentava manter distância profissional, mas Gabriel aparecia constantemente no escritório, sempre perguntando pela tia Cecília. Tia Cecília, olha o que desenhei hoje. Gabriel apareceu na sala dela numa tarde, segurando um papel colorido. Que lindo, querido! Cecília examinou o desenho. Uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Quem são esses? Nós 3? Você, eu e o papai? Como uma família. De verdade. Cecília sentiu o coração apertar. Gabriel, por que vocês não podem namorar? O menino perguntou com a honestidade brutal das crianças. Você gosta do papai e ele gosta de você. Eu vejo. As coisas não são tão simples, querido, mas eu queria que você fosse minha mãe nova. Cecília abraçou o menino, não sabendo o que dizer. Eduardo apareceu na porta nesse momento, ouvindo as últimas palavras. Gabriel, já conversamos sobre isso. Ele disse suavemente. Mas, papai... Vamos, filho! A tia Cecília precisa trabalhar. Depois que saíram, Cecília ficou sozinha, processando os sentimentos confusos que Gabriel havia despertado. A situação se complicou ainda mais quando outros funcionários começaram a comentar. Ela só conseguiu o emprego porque tem conexões pessoais. Cecília ouviu uma funcionária sussurrar no corredor. O CEO nunca contrata gente sem diploma. Deve ser algo pessoal. Outro acrescentou com malícia. Cecília decidiu que precisava provar seu valor de forma inquestionável. Começou a trabalhar ainda mais duro, documentando com cuidado cada família ajudada, cada real investido, cada resultado obtido. Foi durante uma reunião geral que a tensão explodiu. Senhorita Vargas, disse Dr. Henrique Santos, diretor financeiro. Seus métodos são um pouco ortodoxos. Distribuir recursos sem análise de crédito prévia é arriscado. Estou ajudando famílias que bancos jamais atenderiam. Cecília respondeu firmemente. E os resultados falam por si. Em 6 semanas, 89 famílias foram beneficiadas com 98% de sucesso na devolução dos empréstimos. Ainda assim, falta rigor técnico. Rigor técnico? Cecília se levantou. O senhor já visitou uma família que não tem o que comer? Já viu uma criança doente porque os pais não têm dinheiro para remédio? Meu rigor técnico é eficiência e resultados. Eduardo observava a discussão em silêncio. Cecília está certa, ele disse finalmente. Os números comprovam a eficácia do método dela. O projeto continua. Como está? Após a reunião, Eduardo a chamou em seu escritório. Você não precisa provar nada para ninguém, ele disse. Preciso sim, especialmente para mim mesma. Cecília. Eduardo hesitou. Tem algo que preciso dizer. Antes que ele pudesse continuar, Gabriel entrou correndo no escritório. Papai, tia Cecília, adivinha o que aconteceu na escola? O momento se perdeu, mas Cecília sentiu que Eduardo estava prestes a dizer algo importante. Naquela noite, Cecília estava organizando documentos em sua sala quando Eduardo apareceu na porta. Todos já foram embora, ele disse. Podemos conversar? Cecília olhou para ele, notando algo diferente em sua postura. Sobre o trabalho?
Sobre nós. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Eduardo, sei que disse que manteríamos apenas relação profissional, mas não consigo parar de pensar em você, em nós, no que poderia ser. Cecília sentiu o coração acelerar. Eduardo, isso é complicado. Eu trabalho para você. Então não trabalhe mais. O quê? Case comigo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Cecília o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Você está louco? Nem estamos namorando. Eduardo riu nervosamente. Tem razão, estou fazendo tudo errado. Ele se aproximou. Cecília Vargas, você quer namorar comigo? Cecília sentiu lágrimas inundarem seus olhos. Eduardo, sei que é arriscado. Sei que as pessoas vão falar, mas Gabriel tem razão. A vida é simples quando se gosta de alguém. Cecília olhou para este homem que havia mudado sua vida completamente. E se não der certo? E se der? Ela respirou fundo. Tudo bem, vamos tentar. Eduardo sorriu e se aproximou mais. Posso beijar minha namorada? Cecília riu através das lágrimas. Pode. O primeiro beijo deles foi suave, cheio de promessas e medos, mas também de esperança. Mas namorar um CEO seria mais complicado do que qualquer um imaginava. Manter o relacionamento em segredo no escritório se provou mais difícil do que Eduardo e Cecília imaginavam. Gabriel, é claro, foi o primeiro a notar. Por que o papai está sorrindo tanto? Ele perguntou uma manhã, observando Eduardo cantar o lar enquanto preparava café. Talvez ele esteja feliz, Cecília respondeu, tentando manter a naturalidade. Ele só fica assim quando você está por perto, Gabriel disse com perspicácia infantil. Vocês estão namorando agora? Eduardo e Cecília se entreolharam. Gabriel? Eduardo começou. Estão sim, eu sabia. Gabriel pulou animado. Posso contar para todo mundo? Não, os dois disseram ao mesmo tempo. Por enquanto é segredo, tá bom? Cecília explicou. As pessoas podem não entender no trabalho. Por quê? Porque o papai é o chefe e eu trabalho para ele. É complicado. Gabriel fez cara de confuso. Mas vocês se gostam. Não deveria ser simples? A inocência dele fez os dois adultos sorrirem. No escritório, eles tentavam manter profissionalismo, mas pequenos gestos os entregavam. A forma como os olhos de Eduardo procuravam Cecília nas reuniões. Como ela sorria de forma diferente quando ele falava. Como suas mãos se tocavam acidentalmente quando passavam documentos. Foi a secretária de Eduardo, Dona Marlene, quem primeiro percebeu. Patrão está diferente, ela comentou com Cecília. Mais leve. Faz anos que não vejo ele assim. Talvez seja o sucesso do projeto social, Cecília sugeriu. Dona Marlene riu. Minha filha, trabalho aqui há 15 anos. Conheço todos os sorrisos do Dr. Eduardo. Esse aí é sorriso de homem apaixonado. Cecília corou, confirmando as suspeitas da mulher. Que bom, Dona Marlene disse carinhosamente. Ele merece ser feliz. E o Gabriel também precisa de uma figura materna. Mas nem todo mundo no escritório via o relacionamento com bons olhos. É óbvio que há algo entre eles, sussurrou o Dr. Henrique para outros diretores. Ela aparece do nada, sem qualificação, e de repente está coordenando o maior projeto social da empresa. Os comentários chegaram aos ouvidos de Cecília através de conversas interrompidas e olhares significativos. Ela começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Talvez devêssemos tornar público, Eduardo sugeriu numa noite durante um jantar íntimo em sua casa. Não, isso só confirmaria as suspeitas de que conseguiu o emprego por motivos pessoais. Você conseguiu o emprego porque é competente. Você saberia me contratar se não me conhecesse?
Eduardo hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente. Preciso provar meu valor primeiro, Cecília disse firmemente. A situação se complicou quando Gabriel, inocentemente, começou a fazer comentários na escola. Meu papai tem uma namorada nova, ele contou para a professora. Ela é muito legal e trabalha com ele. A professora, conhecendo a família de Eduardo, comentou com outras mães. Logo, rumores começaram a circular no ZIL. Círculos sociais. Foi durante um evento de gala da Associação Empresarial que tudo veio à tona. Eduardo estava presente como um dos principais empresários da região. Cecília não foi convidada, afinal, era apenas uma funcionária. Mas Gabriel estava lá. E quando uma mulher da alta sociedade perguntou sobre a nova namorada do papai, o menino respondeu inocentemente. A tia Cecília, ela trabalha na empresa do papai e eles se beijam quando acham que eu não estou vendo. A notícia se espalhou pelo salão como fogo. Em questão de horas, toda a elite social sabia que Eduardo Müller estava envolvido com uma funcionária. No dia seguinte, o clima no escritório estava tenso. Cecília sentia os olhares e sussurros. Agora já sabem, Eduardo disse aparecendo em sua sala. E agora? Agora enfrentamos juntos. Mas Cecília não sabia se estava preparada para enfrentar o escrutínio público de um relacionamento com um dos homens mais ricos da região. A pressão externa estava prestes a testar se o amor deles era forte o suficiente. A repercussão do relacionamento foi imediata e brutal. Na segunda-feira seguinte ao evento, Cecília chegou ao escritório e encontrou um clima gelado. Bom dia! Ela cumprimentou a recepcionista que mal respondeu. No elevador, duas funcionárias pararam de conversar quando ela entrou. O silêncio foi constrangedor. Em sua sala, Cecília encontrou uma pilha de e-mails. Vários eram de famílias agradecendo pelo trabalho do projeto social. Mas outros eram diferentes. Senhorita Vargas gostaria de saber se há outros critérios para conseguir um emprego na Agroserra, escreveu uma candidata rejeitada. Durante a reunião matinal, Dr. Henrique foi direto ao ponto. Eduardo, precisamos conversar sobre possíveis conflitos de interesse no projeto social. Que tipo de conflitos? Eduardo perguntou, embora soubesse exatamente do que se tratava. Relacionamentos pessoais podem comprometer a objetividade profissional. Os resultados do projeto falam por si. Eduardo respondeu firmemente. Cecília já ajudou mais de 100 famílias em 2 meses. Ninguém questiona os resultados. Questionamos a propriedade da situação. Cecília, que estava na reunião, sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Se há algum problema com meu trabalho, gostaria que fosse abordado diretamente comigo, ela disse, mantendo a voz firme. Não há problema com seu trabalho, Dr. Henrique esclareceu. A questão é a percepção pública e interna. Após a reunião, Eduardo chamou Cecília em seu escritório. Talvez devêssemos dar um tempo, ela disse antes que ele pudesse falar. O quê? Não. Eduardo, isso está prejudicando a empresa e meu trabalho. Não me importo com o que os outros pensam, mas eu me importo. E Gabriel não deveria crescer ouvindo comentários sobre o pai. Eduardo segurou suas mãos. Cecília, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Cecília sentiu o coração parar. Eu também te amo, ela sussurrou. Por isso preciso proteger o que construímos, casando comigo. Eduardo, é sério. Case comigo. Agora, amanhã, na próxima semana. Cecília riu através das lágrimas. Você está sendo impulsivo. Estou sendo prático. Se somos casados, ninguém pode questionar nossa parceria. E se der errado?
Não vai dar. Naquela noite, Eduardo levou Cecília e Gabriel para jantar em um restaurante íntimo. Gabriel, Eduardo disse durante a sobremesa, como você se sentiria se a tia Cecília virasse sua mãe de verdade? Os olhos de Gabriel se arregalaram. Sério? Vocês vão casar? Se ela aceitar? Eduardo disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Cecília olhou chocada para o anel simples, mas elegante. Eduardo, Cecília Vargas, você quer se casar comigo? Não para resolver problemas do trabalho, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Gabriel segurou a respiração. Cecília olhou para o homem que amava e para a criança que já considerava um filho. Sim, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu aceito. Gabriel gritou de alegria, fazendo todo o restaurante olhar para eles. Posso chamar você de mãe agora? Ele perguntou. Pode, Cecília disse, abraçando-o forte. Quando chegaram em casa, Gabriel correu para seu quarto e voltou com uma folha de papel. Fiz isso há muito tempo, ele disse, mostrando um desenho de uma igreja pequena com 3 figuras na frente. Era para quando vocês casassem. Cecília e Eduardo se olharam, sabendo que aquela criança especial sempre soube que eles acabariam juntos. Mas organizar um casamento, quando se é uma das pessoas mais ricas da região, traria complicações inesperadas. A notícia do noivado se espalhou pela região como fogo em palha seca. Em questão de dias, jornalistas começaram a ligar para o escritório da Agroserra querendo detalhes sobre o romance empresarial do ano. Sr. Müller, é verdade que sua noiva era uma desconhecida antes de trabalhar na empresa? Perguntou uma repórter. Eduardo recusou todas as entrevistas, mas isso só aumentou a curiosidade da mídia. Cecília começou a ser seguida por fotógrafos. Sua foto apareceu no jornal local com a legenda A Cinderela da Serra, de costureira, a noiva de milionário. Odeio isso, Cecília disse a Eduardo, jogando o jornal na mesa. Estão fazendo parecer que sou uma interesseira. Ignore, logo eles se cansam. Mas a pressão piorou quando uma antiga conhecida de Eduardo apareceu no cenário. Valentina Rossi havia sido noiva de Eduardo anos atrás, antes dele conhecer Marina. Filha de uma família tradicional, ela sempre esperou que Eduardo voltasse para ela após a morte da primeira esposa. Eduardo, querido, ela apareceu no escritório numa tarde elegante e perfumada. Soube da notícia que, surpresa, Cecília estava saindo de uma reunião quando os viu conversando. Valentina era tudo o que ela não era, sofisticada, bem vestida, claramente pertencendo àquele mundo. Você deve ser a... noiva? Valentina disse quando Eduardo as apresentou. Que... interessante. Interessante como? Cecília perguntou, percebendo o tom condescendente. Uma pessoa simples conquistando o coração do Eduardo, muito romântico. Eduardo percebeu a tensão. Valentina, foi bom te ver, mas estamos ocupados. Claro, claro. Só queria desejar felicidades. Ela se virou para Cecília. Espero que saiba no que está se metendo, querida. Ser esposa de um homem como Eduardo não é para qualquer uma. Depois que... Valentina saiu. Cecília ficou pensativa. O que ela quis dizer? Perguntou a Eduardo. Nada importante. Valentina sempre foi dramática. Mas, à noite, na casa de Eduardo, Gabriel fez um comentário inocente que perturbou Cecília. A professora perguntou se você vai ser igual a Valentina quando casar com o papai. Igual como? Ela disse que a Valentina sempre acompanhava o papai nas festas importantes, sabia falar com as pessoas importantes. Cecília olhou para Eduardo. Vocês namoraram por... muito tempo.
alguns anos antes da Marina, mas terminou há muito tempo. Por quê? Eduardo hesitou. Porque ela queria casar com minha posição, não comigo. Naquela noite, Cecília não conseguiu dormir. Começou a questionar se realmente estava preparada para ser esposa de um dos homens mais influentes da região. A dúvida aumentou quando recebeu uma visita inesperada. A mãe de Eduardo, Dona Helena Müller, apareceu em seu apartamento numa tarde. Senhorita Vargas, podemos conversar? Dona Helena era uma senhora elegante de 65 anos, claramente habituada ao luxo e à posição social. Claro, pode entrar. Vou ser direta, Dona Helena disse, sentando-se na sala simples de Cecília. Estou preocupada com meu filho. Por quê? Eduardo é um homem bom, mas ingênuo em questões do coração. Ele já se casou por amor uma vez com Marina. Foi lindo, mas Marina cresceu neste meio, sabia como ser a esposa de um empresário. Cecília sentiu o estômago se contrair. E a senhora acha que eu não sei? Não é uma questão de saber, é uma questão de pertencer. Festas, jantares de negócios, eventos sociais, relacionamento com clientes e investidores. É um mundo específico. Posso aprender? Pode, mas está disposta a mudar sua vida completamente? A ter cada movimento vigiado pela mídia? A educar Gabriel para ser herdeiro de um império empresarial? Cecília ficou em silêncio, processando as palavras da mulher. Não estou dizendo que não os amo, Dona Helena continuou. Vejo que ama meu filho e meu neto, mas amor às vezes não é suficiente. Depois que Dona Helena saiu, Cecília se sentou sozinha em seu apartamento, questionando tudo. Será que tinha força para enfrentar aquele mundo? Será que Eduardo seria verdadeiramente feliz com ela a longo prazo? Uma crise inesperada estava prestes a testar se o amor deles era realmente forte o suficiente para superar todas as barreiras. Na semana seguinte, enquanto Cecília ainda processava a conversa com Dona Helena, uma crise inesperada abalou suas vidas. Gabriel começou a apresentar sintomas estranhos, dores de cabeça constantes, cansaço extremo e episódios de tontura. Eduardo, preocupado, o levou imediatamente ao hospital. Precisamos fazer alguns exames. O Dr. Cardoso, pediatra da família, disse após examinar Gabriel: pode ser apenas estresse, mas é melhor investigar. Cecília estava em uma reunião quando Eduardo ligou. Gabriel está no hospital, ele disse, voz tensa. Preciso de você aqui. Ela largou tudo e correu para o Hospital Pompeia. Encontrou Eduardo na sala de espera, visivelmente abalado. O que aconteceu? Ele desmaiou na escola. Os médicos estão investigando. Cecília segurou a mão dele. Vai ficar tudo bem. Quando puderam ver Gabriel, ele estava pálido, mas acordado. Tia Cecília? Ele sorriu fracamente. Você veio? Claro que vim, meu amor. Como está se sentindo? Meio tonto. Mas agora que vocês estão aqui, estou melhor. Os exames levaram 2 dias para ficar prontos. 2 dias de angústia, onde Eduardo e Cecília se revezaram no hospital cuidando de Gabriel. Foi durante essas horas difíceis que Cecília percebeu algo fundamental. Ela não estava ali como namorada de Eduardo. Estava ali como mãe de Gabriel. Tenho medo. Gabriel confessou numa madrugada, segurando a mão de Cecília. Do que, meu amor? De ficar doente igual a mamãe Marina ficou. Cecília sentiu o coração se despedaçar. Isso não vai acontecer. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. Sou sua mãe agora, lembra? E mães protegem seus filhos. Gabriel sorriu pela primeira vez em dias. Você é a melhor mãe do mundo. Quando os exames chegaram, mostraram apenas uma anemia leve causada por estresse e crescimento acelerado. Nada grave,
mas que precisava de acompanhamento. Foi o susto que precisávamos, Eduardo disse ao Dr. Cardoso. Gabriel anda muito ansioso com todas as mudanças. No caminho para casa, Gabriel fez uma pergunta que pegou os dois adultos de surpresa. Vocês não vão se separar por minha causa, né? Por que pergunta isso? Cecília disse. Porque o Pedrinho da escola disse que quando os pais dele brigavam, sempre usavam ele como desculpa. E vocês andam meio estranhos esses dias. Eduardo e Cecília se olharam. A criança era mais perceptiva do que imaginavam. Gabriel, Eduardo disse, a tia Cecília e eu nos amamos muito. E amamos você também. Não vamos nos separar. Prometem? Prometemos, Cecília disse. E naquele momento, soube que era verdade. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Eduardo e Cecília conversaram honestamente pela primeira vez em semanas. Minha mãe veio falar com você, Eduardo disse. Não era uma pergunta. Como soube? Conheço minha mãe. O que ela disse? Cecília contou tudo. Eduardo ouviu em silêncio. Ela tem razão sobre algumas coisas, Cecília admitiu. Eu não sei como ser esposa de empresário. Não sei lidar com mídia, eventos sociais, e eu não sei ser fazendeiro, mas posso aprender se você me ensinar. Cecília sorriu. Não é a mesma coisa. É sim, Cecília. Eu não preciso de uma esposa que saiba navegar no mundo dos negócios. Preciso de uma pessoa que ame Gabriel como filho e me ame como sou, não como o que represento. E se eu não conseguir? E se envergonhar você em público? Eduardo segurou seu rosto nas mãos. Impossível. Você me orgulha todos os dias. Eles se beijaram, selando um compromisso renovado. Vamos casar no mês que vem, Eduardo disse. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. E sua mãe? Minha mãe vai ter que aceitar que minha felicidade é mais importante que convenções sociais. Mas organizar o casamento perfeito seria apenas o começo de uma nova aventura para a família. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, na igreja histórica da cidade. Eduardo havia insistido numa cerimônia íntima, apenas família próxima e amigos queridos. Cecília usava um vestido simples, mas elegante, comprado numa boutique local. Nada de grife internacional ou ostentação. Eduardo usava um terno escuro clássico. Gabriel, como página, estava radiante num pequeno smoking. Ele levou as alianças com a seriedade de uma missão importante. Vocês prometem ser felizes para sempre? Ele perguntou quando chegou no altar, fazendo a congregação rir. Prometemos. Cecília e Eduardo responderam juntos. Durante a cerimônia, Cecília viu Dona Helena na primeira fileira. A senhora estava séria, mas não hostil. Ao lado dela, Dr. Silva, que havia se tornado um amigo da família. Dona Marlene, a secretária, chorava emocionada. Várias famílias beneficiadas pelo projeto social estavam presentes, trazendo flores do campo como presente. Aceita Eduardo como esposo na alegria e na tristeza? Na riqueza e na pobreza? Perguntou o celebrante. Aceito, Cecília disse, olhando nos olhos do homem que amava. Aceita Cecília como esposa para amar e respeitar todos os dias de sua vida? Aceito. Eduardo respondeu, voz firme e emocionada. Quando se beijaram, Gabriel gritou viva e todos aplaudiram. A festa foi no salão de eventos da Agro Serra, decorado simplesmente com flores da região. A comida era a típica gaúcha, churrascos, saladas, doces caseiros. Durante o jantar, Eduardo fez um discurso. Há 8 meses, uma tempestade levou meu filho e eu para a porta de uma mulher extraordinária. Ela nos abriu a porta, cuidou de nós
e mudou nossas vidas para sempre. Ele olhou para Cecília. Hoje não estou casando apenas com minha melhor amiga. Estou oficializando uma família que já existia no coração. Cecília se levantou para responder. Eduardo me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. Gabriel me ensinou que amor não tem idade. Uma criança de 8 anos pode ser o melhor cupido do mundo. Ela sorriu para o menino. E juntos, vocês me ensinaram que família não é sobre ter o mesmo sangue. É sobre ter o mesmo amor. Durante a dança dos noivos, Gabriel pediu para participar. Os 3 dançaram juntos oficialmente como família. Agora posso chamar você de mãe sempre? Gabriel perguntou. Sempre, Cecília confirmou. Depois da festa, eles foram para a lua de mel. Uma semana simples numa pousada em Gramado. Nada de viagens internacionais ou hotéis de luxo. Não quer ir para Paris, Europa? Eduardo perguntou. Quero estar onde vocês estão. Cecília respondeu. Família é o melhor destino. Na pousada, Eduardo e Cecília conversavam na varanda, olhando as montanhas. Arrependida? Eduardo perguntou. Do quê? De ter aceitado essa vida maluca. Cecília sorriu. A única coisa de que me arrependo é ter demorado tanto para dizer sim. 3 meses depois, Cecília descobriu que estava grávida. Gabriel ficou eufórico com a notícia de que seria irmão mais velho. Vai ser menino ou menina? Ele perguntou. Não sabemos ainda, Cecília disse. Tanto faz. Vou ensinar ele a desenhar e a gostar de você igual eu gosto. E se for menina, vou proteger ela igual o papai protege você. Eduardo, ouvindo a conversa, abraçou os 2. Nossa família está crescendo e vai continuar crescendo, Cecília disse, tocando a barriga ainda pequena. 5 anos depois, a família havia se tornado maior e mais feliz do que qualquer um poderia imaginar. 5 anos depois, Cecília acordava na casa ampliada que haviam construído nas montanhas, a mesma região onde tudo começou. A propriedade combinava a simplicidade que ela amava com o conforto que Eduardo podia proporcionar. Ao lado dela, Eduardo ainda dormia, um braço protetor ao redor dela. Do quarto ao lado, ela podia ouvir as vozes sussurradas de Gabriel, agora com 13 anos, contando histórias para seus irmãos mais novos. Sofia, de 4 anos, e João, de 2 anos. Cecília se levantou silenciosamente e foi até a janela panorâmica. Do lado de fora, a garoa fina do inverno começava a cair, suave, gentil. Nada como o temporal que havia mudado suas vidas. O projeto social havia se expandido por todo o Rio Grande do Sul e agora atendia outros estados. Cecília dirigia uma equipe de 200 pessoas, todas dedicadas ao mesmo princípio que havia aprendido naquela primeira noite. Que bondade genuína, oferecida sem hesitação, tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. A AgroSerra havia se tornado referência nacional em responsabilidade social. Cecília havia ganhado prêmios por seu trabalho, mas o que mais a orgulhava eram as milhares de famílias que agora tinham uma vida melhor. Mãe, veio a voz de Gabriel da porta. Sofia está perguntando sobre a história da tempestade de novo. Cecília sorriu. Era a história favorita das crianças, como o papai e Gabriel encontraram a mamãe durante uma tempestade na serra. Vou contar, ela disse, seguindo Gabriel para o quarto das crianças. Sofia estava sentada na cama, segurando o ursinho de pelúcia que havia pertencido a Gabriel,
enquanto João babava feliz em seu berço. Mãe, Sofia disse com a seriedade de uma criança de 4 anos. Conta sobre a porta. Cecília se sentou na cama, acomodando Sofia em seu colo. Era uma vez, numa noite muito fria e tempestuosa. Enquanto contava a história familiar, Cecília ouviu passos suaves. Eduardo apareceu na porta, encostando-se no batente e sorrindo ao vê-la cercada pelas crianças. E então, Cecília continuou. A moça abriu a porta, mesmo tendo medo, porque às vezes fazer a coisa certa é mais importante que se sentir segura. E eles viveram felizes para sempre? Sofia perguntou, como sempre fazia. Eles vivem felizes para sempre. Cecília corrigiu suavemente, todo dia escolhendo ser uma família, todo dia escolhendo abrir o coração para quem precisa de amor. Mais tarde, depois que as crianças adormeceram, Cecília e Eduardo se sentaram na varanda aquecida, observando a paisagem que se formava com a neblina que pairava ao redor. Algum arrependimento? Eduardo perguntou, puxando-a para mais perto. Cecília olhou para a casa ao redor deles, cheia de risadas de crianças e amor de família. Para o escritório em casa, onde ela coordenava programas que mudavam vidas. Para o homem que havia se tornado não apenas seu marido, mas seu melhor amigo e parceiro em tudo. Apenas um, ela disse. Qual? Que levei tanto tempo para perceber que a verdadeira riqueza nunca teve nada a ver com dinheiro ou propriedades. Eduardo beijou o topo de sua cabeça. E o que é a verdadeira riqueza? Cecília sorriu, lembrando-se da primeira vez que havia feito essa pergunta a si mesma. É ter uma porta para abrir, pessoas para amar e a coragem de escolher a bondade mesmo quando é assustador. Então somos os mais ricos do mundo, Eduardo murmurou. Os mais ricos de todos os mundos. Cecília concordou. Do interior da casa, eles ouviram o choro suave de João acordando. Cecília se levantou para atendê-lo, mas parou na porta, olhando de volta para Eduardo. Obrigada, ela disse. Por quê? Por ter batido na minha porta naquela noite. Eduardo sorriu. Obrigado por ter aberto. Cecília entrou para cuidar do bebê, mas parou mais uma vez para olhar a parede da sala, onde ainda estava emoldurado o primeiro desenho de Gabriel, a pequena cabana, a mulher abrindo a porta, a família sendo formada. Ao lado dele, agora havia dezenas de outros desenhos. Sofia aprendendo a andar, João dando os primeiros passos, momentos familiares capturados pela arte inocente das crianças, uma galeria de amor construída ao longo dos anos. Cecília pegou João no colo, que parou de chorar imediatamente ao vê-la. Enquanto o ninava suavemente, ela olhou pela janela para a neblina suave que subia das encostas da serra, delicada, silenciosa, nada como o temporal violento que havia mudado suas vidas para sempre. Algumas tempestades, ela pensou, não vêm para destruir. Vêm para entregar exatamente o que precisamos, exatamente quando precisamos. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é ter coragem suficiente para abrir a porta e dizer: entrem, estão seguros aqui. Na mesa da cozinha, ela viu uma carta que havia chegado naquela manhã. Era de uma das primeiras famílias que ela havia ajudado através do projeto social. Dona Cecília, nossa filha, se formou na universidade graças ao programa de bolsas que a senhora criou. Ela vai ser professora e quer ajudar outras crianças como a senhora nos ajudou. A senhora plantou uma semente que virou uma floresta inteira. Muito obrigada por ter aberto a porta para nós naquele dia difícil. Cecília sorriu, balançando João nos braços. Era exatamente isso que fazia tudo valer a pena.
Eduardo apareceu na cozinha, abraçando-a por trás. Em que está pensando? Ele perguntou. Em como uma decisão simples pode mudar tantas vidas? Ela respondeu, mostrando-lhe a carta. A decisão de abrir a porta, a decisão de confiar no amor. Eduardo beijou seu pescoço suavemente. E você confiaria de novo? Se pudesse voltar no tempo, abriria a porta novamente? Cecília olhou para o filho em seus braços, depois para o homem que amava, pensando nos outros 2 filhos dormindo no quarto, nas milhares de famílias que haviam ajudado, na vida plena que haviam construído juntos. Abriria a porta 1000 vezes, ela disse com convicção, porque foi a melhor decisão que já tomei na vida, mesmo sabendo de todos os desafios que viriam, principalmente sabendo dos desafios, porque eles nos fizeram mais fortes, mais unidos, mais gratos pelo que temos. João bocejou em seus braços e fechou os olhinhos, confiante e seguro no colo da mãe. Sabe o que é mais incrível? Cecília sussurrou. Todo dia ainda escolhemos abrir a porta um para o outro. Todo dia ainda escolhemos o amor. Eduardo a abraçou mais forte. E vamos escolher para sempre. Do lado de fora, uma neblina fina continuava subindo pelas encostas das serras gaúchas, cobrindo a paisagem com um véu prateado de possibilidades infinitas. E na casa aquecida pelo amor, uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha diária de cuidar uns dos outros, dormia tranquila, sabendo que haviam encontrado algo mais precioso que todo o ouro do mundo, um lar verdadeiro. Se essa história tocou o seu coração, se ela te lembrou que os gestos mais simples podem mudar vidas inteiras, clique em gostei e se inscreva para mais histórias que celebram o poder da bondade humana. E me conta, você já teve um momento onde abrir uma porta, literal ou figurativamente, mudou sua vida para sempre? Ou quando alguém abriu uma porta para você quando mais precisava? Compartilhe a sua história nos comentários. Adoro ler as histórias de vocês. E ainda me conte, de onde você está? Assistindo esse vídeo, eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.